Boa noite, pessoal. Tudo bom? Muita paz a todos. Vamos iniciar mais uma noite de estudos. Já estamos na nossa hora. Então, convidamos a todos para fazermos uma prece de abertura, elevando os nossos pensamentos, mentalizando nosso Mestre Jesus, os espíritos amigos, os nossos espíritos protetores, coordenadores deste trabalho, que envolve os nossos lares, que envolvem os nossos corpos e as nossas mentes, fluidificando a água que nós deixamos para ser energizada, aplicando passe em cada um de nós, para que nós possamos absorver as forças harmonizadoras do alto, balsamizando todo o nosso ambiente e adentrando a nossa respiração, adentrando o interior do nosso organismo, os nossos poros, as nossas células, todos os nossos tecidos, todos os nossos sistemas, para que tanto o corpo físico quanto o perispírito sejam iluminados por essas energias saudáveis a se derramarem sobre todos nós. Forças curativas que aliviam, que transformam, que renovam, que aperfeiçoam, que harmonizam, que tratam todos os nossos problemas, de dentro para fora. Desfazendo desarmonias, desfazendo obsessões, desfazendo energias, vínculos negativos e trocando-os por vínculos positivos, por vínculos de luz, por sintonia de amor e de paz, de saúde, de bem-aventurança, de modo que o nosso campo vital, nossa psicosfera se ilumina e se purifica a cada dia. E o ambiente do nosso lar se harmoniza e se ilumina a cada instante. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Que as tuas energias benéficas cheguem aos nossos irmãos que estão com os nomes na área de texto, que estejam nos nossos pensamentos, que estejam nos ouvindo, no plano material ou no plano espiritual. Que a luz do teu amor nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Então, novamente, boa noite, sejam bem-vindos, pessoal. Aqui quem fala é Alexandre Xavier de Camargo, na cidade de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier e nós estudamos todas as noites, né? Nós temos o estudo na segunda-feira o Livro dos Espíritos, que é o estudo que a gente fará hoje. Terça-feira, Os Mensageiros, do André Luiz, às 20 horas. Céu Azul, na quarta-feira, às 9 horas da manhã. Na quinta-feira, Momentos de Saúde e de Consciência, às 20 horas. E na sexta-feira, o livro Missionários da Luz, de André Luiz, também, às 20 horas. Então, hoje nós vamos pegar o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, né, que é a obra básica da doutrina espírita, a primeira obra no espiritismo moderno, né? E nós estamos na parte terceira das leis morais, capítulo 3 da lei do trabalho. Então nós estamos entrando hoje num outro tópico, tá? Ficou ainda acho que umas 2 ou 3 perguntas, acho que umas 2, se eu não me engano, do tópico anterior, mas é que a gente estava falando de um tema assim que é meio complicado porque as plataformas elas não aceitam muito bem, né? A gente estava falando de um tema assim que não é muito legal assim, né?
Então a gente já vai entrar agora nesse próximo. Ficou 2 ou 3 perguntas. Aí vocês dão uma olhadinha lá. Para terminar, né, o tópico anterior, né? Mas são assuntos meio delicados, né? Então vamos entrar, vamos dar sequência. Tem assunto que a gente precisa ficar valorizando muito, porque nosso objetivo aqui é ter uma visão ampla, né, da doutrina espírita, principalmente as questões morais que nos dizem, falam mais perto das nossas necessidades, né, de aprimoramento. Então vamos para a necessidade do trabalho. Sei que vocês gostam de trabalhar. Então vamos lá, né? Pergunta 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? A necessidade do trabalho é lei da natureza? O que vocês acham, pessoal? Pergunta que Kardec fez, né, aos espíritos. A necessidade do trabalho é lei da natureza? Ou não? Estamos estudando a lei do trabalho, das leis morais, né? A Fátima acho que sim, a Rosivale também acho que sim, a Ana Sueli também, a Itala Cortes também, a Jal Guedes também, todo mundo é sim aí, Heloísa também, a Ana Espina depende, a Selene acho que sim, vamos ver aqui a resposta. 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? Faz parte, né, da natureza, é uma lei da natureza, a necessidade do trabalho, tá, pessoal? A gente precisar trabalhar, é uma lei da natureza? Vamos lá? O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Ah, então vamos lá, né? O trabalho é lei da natureza. Bom, então estão dizendo que é uma lei dentro da natureza o trabalho. Né? Por isso mesmo se constitui uma necessidade. Então Deus, quando nos criou e criou toda a natureza e a potencialidade de nós evoluirmos, nos colocou os mecanismos bioquímicos, instintivos, os condicionamentos, né? Para que nós nos relacionássemos, né, com os outros membros, em todas as espécies, né? No vegetal, no animal, né? Em todos os campos da natureza aí, né? Então fez com que todos nós precisássemos trabalhar, cada qual dentro da sua possibilidade, cada qual dentro do seu nível, né? Cada qual dentro das suas especificidades, suas necessidades de sobreviver. Porque a gente até já falou, né? Para vocês aqui várias vezes, né? Então, o primeiro instinto que nós temos é o instinto de conservação. Foi o primeiro, o instinto de conservação, ou seja, nós somos chamados desde o início a sobrevivermos. Então Deus colocou dentro de nós um primeiro instintozinho ali, que é a necessidade que nós temos, a vontade que nós temos, né? A necessidade, a princípio não é vontade, né? Porque vontade vai surgir só na fase hominal, né? Mas a necessidade que nós temos de garantir a nossa vida, né? Logo se dividiu em dois, o instinto de conservação, através da alimentação e da reprodução. Lógico que o instinto de conservação ainda existe, independente da reprodução ou da alimentação, sempre que a gente tenta se proteger, né? Os nossos olhos é o reflexo mais rápido que nós temos, é o reflexo de proteção dos olhos. É o reflexo mais rápido,
de movimento mais rápido é quando a gente percebe que alguma coisa vai ferir os nossos olhos, a gente protege, né? É um instinto de conservação, né? Preservando tudo aquilo que é importante para nós. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vê em todo mundo, todos os indivíduos vêm trabalhando, vêm tendo necessidades de buscar sua sobrevivência, de se defender, de se alimentar, de reproduzir. Então, isso gerou várias necessidades, né? Que faz com que a gente precise se mover. A gente precisa se mover, ficar parado. A gente tem que buscar, né? A gente tem que buscar. O que nos move e sempre nos moveu é a falta, ainda hoje. Se vocês forem perceber, o que nos move é a falta. Quando a gente se sente muito pleno, a gente quase não se move, né? A gente quer ficar na rede, ou na cama, ou no sofá, né? Quando a gente está muito bem, muito tranquilo, a gente, né? O que nos move é a falta, né? São as necessidades que nos movem, né? E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos, né? Diminuir as necessidades num nível extremo não é de acordo até com a lei divina, né? Aumentar também muito as necessidades que a gente tem também não é, porque o equilíbrio aí não está existindo, né? Mas a gente se dispor de tudo no sentido de desfazer todas as necessidades nossas, não, né? Diminuir não é a favor da evolução, do progresso, né? A vida em sociedade faz que nós queiramos mais, faz que nós busquemos mais, faz que nós nos relacionemos mais. A gente tem prazeres diferentes, a gente tem necessidades diferentes na vida em sociedade que nos são estímulos para a gente buscar, né? Nos relacionar, nos mover, aprender, desenvolver. Lógico que a gente precisa separar, né, o saudável do patológico, o equilíbrio do desequilíbrio, né, os excessos. Nós precisamos aprender a administrar o nosso desejo, né, as nossas necessidades, as pseudo-necessidades. A gente tem que equacionar tudo isso aí. E estamos aqui fazendo isso, aprendendo isso aí, né? Como fazer isso, né? A Contita colocou: as conquistas feitas com o nosso trabalho são muito mais prazerosas. É verdade, Contita, isso mesmo. Tudo aquilo que a gente se esforça, a gente investe, a gente se empenha, né, é muito mais gostoso, porque a gente gosta de ver o resultado do nosso trabalho, né? Quando alguma coisa que não tem, quase não custou nada, quase não gerou empenho nenhum nosso, a gente tende a não ter o mesmo ganho em termos de satisfação, né? Certo? A Jane, precisamos proteger a natureza, né? Nós somos parte da natureza também, né? Nós somos parte da natureza. A Lindalva, concordo plenamente, né? Nos movemos na medida que necessitamos. Comecei a me mover aos 11 anos de idade. É isso mesmo. Bom, né? É muito bom. Tá? Então, todos nós temos necessidade de trabalho. E isso é muito importante até para a gente já ir ressignificando o tema trabalho, né? É muito importante a gente ressignificar, porque ele acabou ganhando um peso muitas vezes, né? Uma coisa acabou sendo mal visto às vezes, como um castigo, como um peso, né? Uma coisa que a gente não devia estar fazendo. Tem que se esforçar para parar de trabalhar o mais rápido possível, né? Na verdade, nós vamos ver aqui nas perguntas e respostas a importância enorme do trabalho. Da importância enorme do trabalho e pelo que a gente ganha trabalhando. Não apenas o salário, quando há o salário embutido, né? Mas o ganho pessoal, o ganho
intelectual, o ganho emocional é muito grande. O trabalho é uma grande terapia, pessoal. É uma das melhores terapias que existe. Tá? Certo? Vamos lá? Vamos para a próxima? Pergunta 675. Por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Allan Kardec perguntou, né? Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais, né? Somente as ocupações materiais podem ser vistas como trabalho? As coisas espirituais não. Nós não estamos trabalhando aqui então. Trabalho é só ganho financeiro, é só o salário, né? Aí eu acho que não, né? A Jal também, Delci também acho que não. Por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? O que vocês acham aí? Vamos ver aqui a resposta. Não. Os espíritos responderam não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Essa frase aqui é uma das mais importantes dentro do Espiritismo. Porque ela dá um conceito de trabalho muito amplo. Muito amplo. Aliás, é o conceito mais amplo que eu já vi até hoje, né? Em se tratando de filosofia, se tratando de todos, né, os pensadores. É um dos conceitos mais amplos que eu vi sobre trabalho, talvez o mais amplo. Toda ocupação útil é trabalho. Né? Então isso coloca as questões materiais, as questões espirituais, as questões interiores, né? As questões interiores, as questões exteriores, né? Externas. Às vezes a gente faz um grande trabalho interno, que não recebe aplausos, ninguém fica vendo nada, ninguém fica sabendo, e você está fazendo um maravilhoso trabalho interior. Você está removendo montanhas dentro de você, transformando conceitos, transformando sentimentos, emoções, decisões, né? Que é muito importante. Trabalhando a mente, né? A Marina colocou a dona de casa, um maravilhoso trabalho, dos mais importantes. Cuidar de crianças, que os espíritos falam que né, no plano espiritual, quem cuida de criança ganha 3 vezes mais. Tamanha responsabilidade, tamanha importância e a responsabilidade de trabalhar, de ajudar crianças, né? Então, toda ocupação útil é trabalho, né? A pergunta foi, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Remunerada, não remunerada, voluntária. Né? Tá? Nós estamos aqui trabalhando. Quantos espíritos estão ajudando nós, estão trabalhando no plano espiritual aqui próximo a nós, ajudando outros espíritos necessitados, ajudando encarnados necessitados. Quantos espíritos? Eu acredito que são milhares de espíritos ajudando. Entendeu? Estudar é trabalho, né? Estudar para uma profissão, estudar para desenvolver. Toda vez que nós estamos fazendo um trabalho útil. Alexandre, o que é trabalho útil? Próxima pergunta. O que é trabalho útil? Trabalho útil é aquilo que gera algo de bom para a gente e para os outros. Né? É tudo que gera algo de bom para nós e para os outros. Isso é um trabalho útil, uma ocupação útil. É um trabalho. Entendeu? Lógico que nós somos chamados
Nós somos chamados a garantir a sustentação do corpo, nós somos chamados a administrar, né? O trabalho interior, o trabalho exterior, as horas de trabalho profissional, horas de trabalho voluntário, espiritual, né? Nós temos que administrar tudo isso para que tudo corra bem, senão a coisa também ela desanda, né? Então nós precisamos ter bom senso para equilibrar as nossas necessidades, porque são várias necessidades. São materiais, são espirituais. Dai a César o que é de César. Dar a Deus o que é de Deus. Né? A Yara falou, ir à academia, trabalho. Sim. É uma ocupação útil. Né? Você está trabalhando o corpo, a circulação, a respiração, desanuviando a mente, fortalecendo o corpo para que possa viver mais, para que possa ser mais útil, né? Desfazendo o estresse, movimentando as energias para que elas equilibrem o nosso corpo, o fluxo energético, né? Então, aí o bom senso para administrar as várias necessidades, as necessidades de trabalho remunerado, as necessidades da família, as necessidades da saúde, as necessidades do lazer, da fé, né? A saúde do corpo, entendeu? O casamento, filhos, né? Certo, pessoal? Então tudo isso nós temos que... Não tem tantas áreas assim, né? Mas todas elas exigem que a gente gaste um pouco de energia com elas, não é? Então a gente tem que aprender a administrar a nossa energia, porque qualquer área que a gente descuidar, qualquer área que a gente descuidar, ela vai dar problema. Dessas grandes áreas da nossa vida, qualquer uma delas que a gente esquecer totalmente vai dar problema. Vai fazer falta para o conjunto. Tá? Assim o corpo, assim a fé, assim o dinheiro, o trabalho, né? Trabalho barra dinheiro, né? O trabalho profissional barra dinheiro, família, qualquer uma delas que a gente não cuidar vai dar problema. Ela vai começar, vai começar a tocar o alerta lá. Tô precisando aqui, tô precisando de energia aqui, né? Cuida de mim aqui nessa área. Certo? Aí a gente é chamado a energizar um pouco aquela área, porque ela está muito largada, né? Muito deixada de lado. Tá? Então vamos lá, pergunta 676. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por que o trabalho se impõe ao homem? Bom, a gente viu aqui que é uma lei da natureza, né? O homem está dentro da natureza, né? Só relembrando o que a gente já conversou, né? Nós fazemos parte da natureza, né? Nós somos seres, uma das potências da natureza, né? E a gente viu que o trabalho é uma lei para todos nós que temos várias necessidades. Eu acabei de elencar várias aqui, né? Então eu pergunto do Allan Kardec, por que o trabalho se impõe ao homem? Né? Aí ela colocou necessidade de sobrevivência, né? O que vocês acham? Né? Por que o trabalho se impõe? A Giovana está dentro das leis divinas? Sim. A gente está estudando justamente a terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. E todas as leis morais, nessa parte do Livro dos Espíritos, são as leis divinas, como a gente viu, né? São as leis naturais, as leis que fazem parte da vida, né? Então a gente está estudando, cada uma delas fazem parte das leis divinas, tá? A lei do trabalho o meu pai trabalha também e eu trabalho até hoje, né? Foi o que Jesus falou, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Você vê, né? Compreensão de Jesus, né? Deus trabalha até hoje e eu trabalho também. Deus nunca parou de trabalhar, né? Assim dizem os Espíritos. Deus nunca parou de criar.
O tempo todo seres novos estão surgindo, micro-organismos estão se formando. Nós não falamos que nós surgimos dos micro-organismos, né? Unicelulares nos oceanos e fomos desenvolvendo ao longo da evolução, né? Então, Deus continua trabalhando, nunca parou de trabalhar, né? Certo? Então, por que o trabalho se impõe ao homem, né? Vocês estão colocando evolução moral, aperfeiçoar nossa natureza, inteligência, né? O trabalho dignifica o homem, né? Desenvolvimento do intelecto, progresso, adiantamento do espírito, aprender a lidar com os coleguinhas, né, Rejane? Os amiguinhos e amiguinhas. Por que o trabalho se impõe ao homem? Pergunta de Kardec. A resposta: por ser uma consequência da sua natureza corpórea. Vou pensar no homem encarnado, né? Por que nós aqui na matéria nós temos essa imposição de precisar trabalhar, né? Porque se a gente não trabalha, a gente morre, né? Então, por ser uma consequência da sua natureza corpórea. Nós estamos encarnados aqui no corpo, precisamos sobreviver. Então nós precisamos nos alimentar, nós precisamos nos mexer, até para que não atrofie o nosso corpo, né? Algumas semanas sem movimento, algumas semanas de cama, a nossa musculatura começa a atrofiar. A gente começa a esquecer até como anda direito, né? Se a gente ficar um bom tempo aí de cama. Então é preciso movimento, né? É preciso fluxo. A vida foi estruturada em cima do movimento, a necessidade do movimento, da dinâmica, né? É expiação e ao mesmo tempo meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Então vamos lá, né? É expiação. Por que expiação? Porque muito do nosso trabalho tem a ver com reconstrução. Como assim reconstrução? Muito do nosso trabalho tem a ver com refazermos o nosso trato com coisas e pessoas. Ou, na verdade, uma reconstrução da nossa consciência. Eu já não entendi. O que você está querendo dizer? É que assim, quando nós usamos muito o metal nos exércitos, nas guerras, nas invasões, e nós usamos o metal para matar, para ferir, não é? Para destruir, nós vamos precisar depois aprender a usar o metal para gerar bens de consumo das pessoas, que trazem conforto para elas, que trazem utilidade para elas. É assim que os espíritos nos ensinam. Quando a gente usou a inteligência para desnortear as pessoas, e a gente acabou desnorteando a gente mesmo, acabamos criando problemas para nós mesmos. Depois, nós vamos ter que reparar a nossa mente e vamos ter que aprender a usar bem a inteligência para ajudar, para servir as pessoas. Ok, pessoal? Então, o nosso trabalho tem muito de reconstrução. Aí tem um fator expiatório. Não é? Então, nós que muitas vezes torturamos no passado, hoje a gente é chamado a ter que lidar com a dor, mas agora para corrigir o corpo da pessoa, para tratar da pessoa, para salvar a pessoa. Então a gente é chamado a conviver com a dor. Nós que geramos muita dor no outro, hoje a gente é chamado a continuar convivendo com a dor, só que inverter a chavinha lá, né? E aprender a amenizar a dor, né? Aprender a diminuir essas dores, ou pelo menos lidar com a dor, mas tentando fazer o melhor, né? Para o ser humano.
certo? Isso abre um campo, né, de entendimento assim, interessante do que é o trabalho. Vocês vejam o que é o trabalho. Está muito longe de significar apenas salário. Trabalho está muito, mas muito longe de significar apenas salário. Sim, o salário faz parte do trabalho remunerado que nos ajuda a sobreviver, mas é muito, muito, muito mais. Muito mais, muito mais, tá? Hoje, antes quem destruiu casas, prédios, hoje trabalha com construção, engenheiros, né? Construtoras, aí hoje tentando grandes generais do passado, hoje comandando grandes exércitos de funcionários, aprendendo a lidar com a liderança, antes para destruir, agora para construir verdadeiras cidades, arranha-céus, e mobiliza um batalhão de trabalhadores, né? Então, abre um entendimento muito interessante, né? Faz a gente entender, né? A Selena, por isso que você diz que o trabalho dignifica, sim. Devolve, né? O trabalho bem feito, o trabalho. Porque muito dos males que nós fizemos trabalhando também. Porque a gente estava lá executando ordens de alguém, assalariado por alguém, mas estava lá aprontando, né? Só causando destruição e causando dor para o ser humano, né? E hoje nós temos que aprender a nos reconstruir, né? Ganhando o nosso salário, mas dignificando a nossa atitude, né? Como ser humano, né? Nos dignificando como espíritos imortais que somos, tá? Então fazer com amor, né? Trabalhar com amor, tentar fazer com qualidade aquilo que a gente for fazer. Todos nós em todas as posições, todos os estamos em 300 pessoas, né, Fátima? Todos trabalhando aqui, todos mudando o foco, né? Trabalhamos o dia no trabalho profissional, aí a gente muda o foco do trabalho e vamos para o trabalho espiritual, né? Então vamos lá, vamos continuar porque a resposta aqui ela continua, né? Então é expiação e ao mesmo tempo meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Quer dizer, tem alguns aspectos de expiação e tem, logicamente, né, os aspectos de desenvolvimento dos potenciais que nós temos latentes dentro de nós. Então o trabalho é uma maravilhosa oportunidade de desenvolver potenciais, pagar questões do passado, nos refazer na nossa consciência, né? Para que a gente se sinta melhor conosco mesmo, mais merecedores, né? De uma vida melhor, porque a gente sabe que a gente fez errado no passado, mas agora a gente se reconstruiu na prática do bem, né? Se fosse de outro jeito, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Não é? Então a gente vê quanto que as pessoas amadurecem no trabalho, né? A gente vê isso sempre. O pessoal começa a sair da infância para a juventude, né? E na juventude começa a ensaiar o trabalho. E a princípio tem que aprender a disciplina, tem que aprender a lidar com hierarquia, tem que aprender a lidar com certas habilidades específicas, conhecimentos, mas, né, o pano de fundo aí, emocional, mental, emocional, existe um grande amadurecimento da convivência e de tudo isso que a gente acabou de falar, né? Então nos ajuda muito a amadurecer o trabalho, né? Faz a gente sair mesmo da infância, né? E a gente chegar na fase adulta, tá? A gente chegar na fase adulta, certo? Aí continuando a resposta, por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade.
né? Por isso, é para que a gente se mova. Não tem problema a gente querer. Lógico que a gente tem que administrar o querer para não criar muita ansiedade, né? Porque a gente está podendo pouco e está querendo muito, aí cria uma tensão muito grande. Então a gente tem que estar sempre equacionando o nosso querer e o nosso poder, né? Ou a gente diminui um pouco o outro, ou aumenta um pouco o outro, né? Você tem que ir equacionando a coisa, né? Para não criar uma tensão, uma ansiedade muito grande, né? Uma tensão muito grande. Mas é por isso que o nosso alimento, a nossa segurança, o nosso bem-estar dependem do nosso trabalho e da nossa atividade, né? E o máximo possível nós nos tornarmos mais independentes. É lógico, tem situações que a gente pode ter necessidades especiais que nos façam dependentes a vida inteira. Não é disso que a gente está falando. Mesmo nessa situação de dependência financeira, pode-se trabalhar também de outras formas, pode ser útil de outras formas, até através de uma prece. A gente pode ser muito útil para nós e para as pessoas que nos rodeiam. A boa vontade, às vezes ajudar uma coisinha aqui, uma coisa, por menor que seja a nossa condição, nós podemos colaborar com alguma coisa. E essa alguma coisa é o óbolo da viúva, que tem muito valor. Tem muito valor, não é o óbolo da viúva? A viuvinha foi lá e colocou uma moedinha ali, mas Jesus, opa, isso aqui tem mais valor do que aquele saco de moeda lá. Então quem faz o que pode, faz o que deve. Quem faz o que pode, faz o que deve, pessoal. Não se pede mais do que a gente pode, mas se pede boa vontade, para que pelo menos o que a gente tem, é pouquinho, mas ajuda com esse pouquinho. É um pouco mais? Ajuda com um pouco mais, então. Demonstre boa vontade, não é? Isso faz toda a diferença para nós e para aqueles que estão ao nosso redor, né? Aí continuando aqui, né? Em compensação ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência, mas é sempre um trabalho, né? Então tem essa compensação também da natureza, do nosso corpo, da vida, tem essa compensação também, que às vezes a gente fisicamente a gente não tem lá tanta saúde, não tem tanta força, mas aí a gente tem uma capacidade mais intelectual, vai mais para o caminho intelectual e consegue ser muito útil. Às vezes a pessoa não teve muita possibilidade intelectual, não teve muitas oportunidades, às vezes não era para ter mesmo, porque o foco era outro. O aprendizado nessa vida, não estou dizendo que não tem que ter oportunidade, tá, pessoal? Estou dizendo que pessoas diferentes têm necessidades diferentes em cada encarnação, tá? Então as minhas necessidades é diferente das de vocês e vice-versa, né? Mas às vezes a pessoa não teve muita oportunidade de estudo, não teve muita oportunidade de trabalhar o intelectual, e às vezes a pessoa também não sente muita facilidade, né? Mas ela tem a força física, então vai ser aquela pessoa pau para toda a obra, né? Eu tenho muita admiração por essas pessoas. Não, o cara faz de tudo e corta e, né, e monta e produz, né? Eu tenho muita admiração, né? E faz tudo em casa, e entende de tudo, então é aquele trabalho mais braçal, mas, né? A pessoa cheia de habilidades, né? Eu acho muito bonito isso, né? Então cada um pode ser útil dentro daquilo que teve de condições, aquilo que tem de condições, né? E existe uma compensação aí, né? Tá? Às vezes a pessoa é cega, mas tem um ouvido, consegue tocar de ouvido, né? Vai lá no piano, né? Vai no violão, vai no violino e arrasa lá no instrumento, no trabalho, né? Teve um problema de um lado, mas a natureza, a vida, a providência, né? E até as necessidades da pessoa fizeram com que ela desenvolvesse outra habilidade, né? Então cada um tem a sua importância, né? Mas é sempre um trabalho, né? Pergunta 677. Por que provê a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais?
Você vê que coisa, né? Allan Kardec, ele falou, porque se impõe aos homens, o trabalho se impõe aos homens. Agora ele está perguntando, por que prover a natureza por si mesma todas as necessidades dos animais? Por que os animais, ele tem, a natureza dá tudo o que ele precisa. O homem, por exemplo, ele tem que fazer muita coisa, né? Ele tem que criar muita coisa, ele tem que desenvolver muita coisa, né? Aí ele está dizendo, por que prover a natureza por si mesma todas as necessidades dos animais? Né? Por quê? Por que prover a natureza por si mesma todas as necessidades dos animais? Mas os animais têm que trabalhar, né? A gente já viu que a coisa não é de mão beijada, não, né? Então a gente vê lá a formiguinha carregando 10 vezes o peso dela lá, né? A gente vê a formiguinha carregando lá um gravetinho. Uma vez eu morava num apartamento, né? E aí eu tinha daquelas formiguinhas pequenininhas, aquelas formiguinhas. E aí eu tava comendo lá, caiu um pedaço de pão no chão. Caiu um pedaço de pão no chão, né? E aí eu falei, daqui a pouco eu pego e tal. E fui fazer outra coisa, né? Olha que eu voltei, cadê o pedaço de pão? O pedaço de pão não tava mais lá, os bichinhos já tinham levado. E era um pedaço grande, sabe? Ô, louco, deu medo. Essa hora eu falei, nossa, essas bichinhas não estão com brincadeira não, né? Ai, ai. Daqui a pouco ele leva a gente, né? Mas enfim, né? Porque prover a natureza por si mesma todas as necessidades dos animais, né? E os bichinhos têm que trabalhar. Toda a minhoca tem que ir lá, né? Andar dentro da terra lá, comer terra, produzir humus, né? O modo dela manter a vida dela é trabalhando. E ela produz. Ela produz, né? Então vamos lá. Tudo na natureza trabalha. Como tu. Trabalham os animais. Mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Você vê, né? Tudo na natureza trabalha. E é uma coisa maravilhosa, né? Quando a gente vê os ciclos, né, da natureza, o ciclo da vida, da morte, e toda a existência desses seres microscópicos ou desses insetos, a gente vê, né, dos ecossistemas, a gente vê a grandiosidade da vida. É um espetáculo grandioso, maravilhoso, né? Em que a gente se queda pasmo, né, diante da perfeição e do encaixe, né, dos seres entre si, né, se ajudando ou competindo, mas todos colaborando dentro de uma perspectiva maior, né? É impressionante, né? Como tu trabalham os animais, mas o trabalho deles de acordo com a inteligência porque é uma inteligência rudimentar, mecânica, química, né? As necessidades, eles são movidos às vezes por uma molécula que eles, né? O carrapato lá, para ele pular em cima do animal lá, ele sente uma molécula de N-butano a muita distância. Foi feito testes assim, se eu não me engano, até a quilômetros de distância ele consegue. Não sei se eu estou certo aí, mas eu lembro que a distância era grande, que ele sentia aquela molécula, sabe? De N-butano, que é uma molécula que os corpos, né, exalam, e aí ele sabia que tinha alguém por perto ali, que ele podia pular, né? O carrapato, né? Estou falando. Então, as abelhas, né? É maravilhoso, assim, né? A inteligência mecânica, né? Química, instintiva, né? Isso, só que o homem, os animais, eles só ficam cuidando da sua conservação, né? E o homem já tem um entendimento maior, o homem já tem uma consciência diferente de evolução,
até de espiritualização, né? No nosso caso aqui que a gente estuda sobre isso. Então a gente dá um sentido muito mais amplo, né? Para o nosso fazer, para o nosso trabalho, né? Então não significa só conservação da vida, né? Vai muito além da conservação da vida, né? Aí continuando a resposta ainda, pessoal. Daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Daí vem que o trabalho não lhes resulta progresso, né? Quer dizer, a gente sabe que resulta, né? A gente tem que relativizar, porque às vezes o foco dos espíritos não era bem esse, né? Então, às vezes as palavras não. Lógico que resulta, lógico que tudo que os animais fazem, aquilo tem uma utilidade e vai gerar uma habilidade, um desenvolvimento, né? Só que é diferente do homem, isso que eles quiseram dizer, né? Nós conservamos o nosso corpo e também aprendemos, né, com o trabalho num nível diferente que os animais, né? Acredito que é isso é, que é isso que os espíritos quiseram dizer aqui, né? No homem tem um duplo fim, né? É, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo, né? Quer dizer, a gente vai ampliando, ser sempre melhor do que a gente tem sido, né? Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, conforme a gente vai aprimorando a capacidade de pensar, né? Já que os animais, a princípio, não pensam, né? Eles apenas reagem instintivamente, né? Aí continuando, quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Né? Então aqui está explicando um pouquinho melhor, que eles estão dizendo assim, o objetivo do trabalho é só conservação. É como a gente, no passado, o nosso objetivo era só subsistência. Né? Então muito do nosso trabalho aqui na Terra, há algumas gerações atrás, era só subsistência. Era só nos manter vivos. Desde a hora que a gente levantava até a hora que a gente ia dormir, era tratar de se manter vivo. Tinha que fazer tudo. Né? Tudo que a gente precisava tinha que ser feito por nós para a manutenção da nossa sobrevivência. Né? Hoje já é um pouco diferente. Lógico que a gente continua tendo que sobreviver. Mas hoje vai ganhando significados muito diversos o nosso trabalho, né? Como a gente está estudando aqui. A gente vai tendo um entendimento que transcende a subsistência. Tanto que certas facilidades que nós temos hoje, elas foram nos permitindo não apenas nos subsistir, não apenas nos manter, mas ter um excedente de tempo para dar voos mais altos ao nosso pensamento. Para termos tempo de parar para estudar sobre isso aqui. Né? Para termos mais tempo para cuidarmos do espírito, não vivermos só a caça da nossa sobrevivência, né? Mas termos tempo para transcender. Né? Lógico que nossa sociedade hoje nem sempre ela está sabendo aproveitar o excedente de tempo. E o excedente de tempo acaba sendo revertendo a prejuízo da própria sociedade, né? Isso é uma coisa que a gente tem que analisar, né? O excedente, as facilidades estão gerando um certo excedente de tempo que não está sendo bem aproveitado. E aí é uma questão que nós precisamos analisar, né? Com cuidado, né? Porque poderíamos aproveitar esse excedente de tempo, né? Para coisas muito mais importantes para o nosso desenvolvimento, né? Os animais não, os animais eles ficam lá só sobreviver, é só reproduzir, se alimentar, né? Fugir dos predadores ou ir atrás de alguém. Então é assim, né? Os animais é diferente da gente, né?
Aí, para terminar essa pergunta e provavelmente terminar o estudo de hoje, entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador. E assim, o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhes descobrais o resultado imediato. Né? Nós, né? Quase nunca a gente descobre, a gente entende o resultado imediato da ação desses seres que estão por aí, né? A nossa ciência está tentando entender, né? As ações, para que serve, né? Aí vai descobrindo a sabedoria implícita na natureza, a sabedoria implícita nas leis divinas que se refletem na natureza, não é? Então, é uma coisa que nós vamos ter que aprender muito ainda, vamos ter que estudar muito para compreender na sua profundidade, né? Mas os animais, todos eles, desde o menor ao maior, concorrem, participam, são executores inconscientes, porque não têm consciência ainda do que estão fazendo. Eles são movidos por necessidades, né? Mas eles não têm consciência exata do porquê estão fazendo isso e para que estão fazendo, né? Qual o objetivo disso, uma ótica mais ampla, mas mesmo assim eles são executores dos desígnios do Criador. Mesmo a minhoca não tendo consciência de si, ela está sendo uma minhoca muito útil, se assim o for. Se ela trabalhar bem, ela vai ser muito útil, né? Trabalhando o solo, né? Tornando o solo mais adequado à produtividade, né? Certo? Todos estamos participando dos fins da natureza, que é a evolução. Todos nós nos ajudamos mutuamente, né? Você vê o oxigênio, né, que a gente respira, é na maior parte resultado é o fitoplâncton que chama os professores de biologia. Rejane, socorro. É o fitoplâncton que o pessoal tem estudado aí, né? Que fazem muito esse processo de liberar o oxigênio, né? Acho que é, né, o fitoplâncton. Então, são microalgas, né? Que fazem a maior parte desse processo de liberação do oxigênio, né? Para o oxigênio que nós utilizamos, né? Então você vê, nós dependemos do nosso corpo, né? Nosso corpo, trilhões de células aqui, né? Trilhões de células que nos permitiram reencarnar. É um batalhão de seres que nós levamos conosco sob as ordens da mente e dos mecanismos do perispírito automáticos, né, que coordenam o nosso corpo físico. Mas é um batalhão de seres microscópicos que querem viver, que precisam aprender, precisam se especializar, precisam se desenvolver. Estão no nível microscópico ainda, mas continuam nos ajudando na nossa evolução. Sem eles, como dizem lá no nosso lar, né? Como evoluir sem esses seres que nos dão amparo? A nossa encarnação. Como evoluir? Né? Então, nós somos todos necessitados uns dos outros, né? Vamos dar uma paradinha aqui, pessoal, para a gente finalizar, né? A gente se despedir, fazer a nossa prece final, né? Ok? Vamos então, novamente, agradecer a toda a ajuda recebida, o influxo de energia, o influxo de pensamentos que recebemos, de sentimentos, de paz,
de tranquilidade íntima que podemos usufruir, que estamos usufruindo, porque estamos dentro dessa atmosfera, dessa aura luminosa com que os espíritos amigos nos protegem, nos abençoam, um verdadeiro oásis de luz em meio à aridez, verdadeiro oásis em que nós podemos nos alimentar, repousar, em que nós podemos nos refazer das agruras do dia a dia. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Dispensa-nos na tua paz e possamos permanecer mergulhados nesse oceano de boas intenções, de bons sentimentos e bons pensamentos. Muito obrigado por tudo e obrigado a toda a espiritualidade por toda a ajuda. Que assim seja. Então, finalizamos por hoje. Obrigado, pessoal, pela presença, tá? Obrigado pelo carinho de vocês, pelas boas vibrações, tá bom? Então, eu vou colocar aqui a imagem lá do grupo lá do WhatsApp, né? Porque tem muitas pessoas ainda que não conhecem, então tem esse QR Code aqui que eu coloquei para quem quiser entrar no nosso grupo de links, né? A gente tem um grupo onde a gente coloca os estudos ao vivo, como esse que eu coloquei, muita gente vem através do WhatsApp. Porque não precisa ficar procurando, porque nem sempre o Facebook notifica, né? Então aí você recebe o link lá, já pode entrar direto, não perde o estudo, tá? Então quem precisar tá aqui o QR Code para você entrar, tá bom? Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã, né? Amanhã às 8 a gente tem os mensageiros. Um abração.